Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra, mais uma reflexão, sempre com a esperança que essa palavra venha agasalhar a tua vida espiritual, te dar força, te dar ânimo para que você continue permitindo que os propósitos do Senhor se cumpram na tua vida. E hoje tem um tema muito interessante, muito atraente. O tema de hoje é quando a fidelidade de Deus nos coloca no olho do furacão. E para falar de um tema tão relevante como esse, eu gostaria de convidar você agora a me acompanhar até o livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 1, que eu vou ler, e depois o resto eu vou contextualizando para te situar dentro desse grande acontecimento que tem muito a nos ensinar. Então vamos à leitura da palavra do Senhor, que diz assim, capítulo 3, versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Olha só, então ele levanta ali uma estátua de ouro e aí ele ainda dispara alguns convites, né, para trazer o povo para essa grande comemoração, esse grande evento. E no versículo 2 diz assim, que os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província e por aí foi. Então ele chama todos os seus súditos para fazer parte desse evento e o esperado era que num dado momento todos se dobrassem diante dessa grande estátua de ouro construída por Nabucodonosor. O que Nabucodonosor não contava dentro do seu plano maquiavélico é que esse plano maquiavélico ia se esbarrar na fidelidade de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha só que coisa interessante. Alguém, quando o momento determinado chega e todos se dobram, alguém percebe que Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens, não haviam se dobrado diante da estátua. Trouxeram essa informação diante do rei, questionando o rei por que eles agiram de tal maneira. E aí Nabucodonosor manda chamar os 3 jovens, questiona eles, mas esses jovens preferem continuar se mantendo nessa posição. Em outras palavras, esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, preferem a morte do que pecar contra Deus. E olha que coisa interessante. Quando eu olho para um acontecimento como esse, que aí depois Nabucodonosor aquece a fornalha, ele se ira, aquece a fornalha 7 vezes mais, lança os jovens lá dentro. Depois de um tempo, ele observando todo aquele cenário, a fornalha, ele faz uma pergunta para os seus ali. Nós não lançamos 3 jovens, né? Cada um deles, né, presos por cordas, mas eu estou vendo 4. Eu estou vendo o 4º homem lá. Então veja bem. Então eles saem da fornalha completamente ilesos, sem o fogo atingir eles, nem um fio da cabeça deles. Depois Nabucodonosor vai honrar esses 3 jovens pelo Deus que eles servem e o tamanho desse Deus. Veja bem, o que esse acontecimento nos ensina? A primeira coisa é que quando você passa por um beco sem saída, você é arremessado para o olho do furacão, para o deserto da vida, quando você está passando um problema dificílimo, seja ele em qualquer área da sua vida, logo vem um questionamento no nosso coração. Você começa então a se perguntar, acho que em algum ponto eu estou errando, a minha infidelidade está me levando para isso, eu estou passando isso porque eu estou pecando e estou falhando. Obviamente que muitas coisas que nós passamos é o resultado da nossa infidelidade.
A palavra do Senhor diz, de Deus ninguém zomba, o que o homem semear, ele também colherá. É óbvio que existe essa possibilidade. Mas tem pessoas que acreditam que a única razão de passar por grandes provações é porque está sendo infiel. Mas eu estou aqui para dizer o contrário a você. Que existe uma outra possibilidade. Você pode ser arremessado para o olho do furacão. Você pode ser arremessado para o deserto da vida. Você pode ser arremessado para o beco sem saída, estando vivendo uma fidelidade a Deus. Porque quando você se mantém fiel e está andando debaixo de propósito, está completamente alinhado e balizado pela palavra do Senhor, você provoca em você transformações e também você atinge outras pessoas e, em última análise, você incomoda o inferno. Agora eu quero dizer para você algo interessante. Eu quero trazer algumas lições que esse acontecimento traz para nós, para que a gente observe, analise e tenha coragem de aplicar na nossa vida prática, para que a gente possa continuar caminhando de uma forma saudável na presença do Senhor. Então vem aí primeira lição que esse acontecimento traz para a gente dentro desse contexto. Olha só, a primeira lição que eu gostaria de destacar aqui, dentro desse acontecimento, quando você observa esse acontecimento, tem aí algo importante. Você viu que todo o povo, né, aquele grupão, todos aqueles que se faziam presente ali, aquela multidão, se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Apenas 3 jovens se manteram em pé e não se dobraram. O que isso nos diz? O que nos ensina? Ensina para mim e para você que quando você estiver passando um momento difícil da sua vida, coloca os olhos naqueles que estão de pé, não aqueles que já se dobraram ao sistema. Quando eu digo se dobraram ao sistema, aqueles que já se renderam a este mundo, porque por trás deste mundo tem alguém que comanda. A palavra diz que o mundo jaz no maligno e o que ele tem para oferecer é isso, é engano. A palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. É só destruição. Então não caia nesse blefe. Você tem que perceber, você tem que visualizar aqueles que estão de pé. Você pode observar que em muitos momentos das Escrituras você vai perceber que Jesus, a atuação de Deus está na minoria, não na maioria, não na massa, não no bloco. Quando disseram solta Barrabás ou solta Jesus, a massa, o grupão, o movimento da massa gritavam Barrabás e a minoria gritava Jesus. Então eu quero dizer para você que tem muitos outros momentos nas Escrituras que você vê que a grande multidão que apertava Jesus não saía nada de Jesus, mas uma mulher do fluxo de sangue que estava fora da caixa tocou em Jesus e tirou virtude. A maioria não estava arrancando nada de Jesus, mas a minoria conseguiu extrair algo de Jesus. Eu quero dizer para você que isso tem um grande ensinamento por trás disso. Segunda lição importante que nós podemos pensar aqui. Olha só, é melhor você estar dentro da fornalha, dentro do beco sem saída, dentro do deserto, mas com um quarto homem, do que estar fora da fornalha com Nabucodonosor. As nossas escolhas, nós temos a vida e ela é feita de escolhas. Você pode escolher estar do outro lado, mas a palavra tem um ensinamento muito extraordinário. Quando você não anda balizado pela palavra do Senhor, é um abismo chamando outro abismo e é só destruição. Então, veja bem, a gente quando passa os momentos difíceis, a gente também está tendo aí um aperfeiçoamento. Quer ver uma coisa interessante? Ainda nesse sentido, veja bem, você viu que os jovens foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais, eles foram amarrados
com cordas. Quando Nabucodonosor visualizou, os caras estavam passeando pela fornalha. Sabe o que isso representa? Olha que coisa interessante. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É só para quem ama a Deus. Se você ama a Deus, quando você estiver na fornalha, olha o que vai acontecer. Dentro da fornalha, a única coisa que vai ser tirado de você, encostar em você, vai ser aquilo que está te prendendo a você evoluir, a você progredir, a você crescer, desenvolver. Então, a única coisa que vai ter um polimento e você vai sair do outro lado muito melhor é que aquilo que é ruim, o que é bom vai ficar e Deus vai fazer um polimento na tua vida. Aquilo que está te impedindo no campo das suas cobiças, no campo da sua dureza, no campo da sua... naquilo que você está falhando com Deus. A única coisa que Deus vai te ajudar a te libertar do medo, da insegurança, Deus vai tirar isso, mas o resto vai permanecer. Quer ver um outro ensinamento que esse contexto nos ensina? Olha que coisa interessante, ainda nesse sentido. Olha só, vai ter horas que você vai perceber que vai estar se desenhando algo ruim. Você vai orar e pedir para Deus para que não permita que você entre nisso. Mas eu quero dizer o seguinte, se Deus não te libertar e não te ouvir nesta oração e você entrar, saiba de uma coisa, se Deus não te libertar antes, Ele vai te libertar lá dentro da fornalha. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego teve que entrar. E lá dentro, o quarto homem deu a grande vitória para aqueles jovens. Mais um ensinamento que eu quero trazer ao teu coração. Olha que coisa interessante, diz que eles estavam passeando lá dentro. Para aqueles que amam a Deus, que mantêm a sua fidelidade, quando você entrar no deserto da vida, quando você entrar no beco sem saída, quando você entrar no olho do furacão, você pode transformar o seu deserto num grande manancial, porque quando o quarto homem está ao nosso lado, nós temos toda a estratégia do alto, nós temos toda a visão do alto, nós temos toda a decisão balizada pela palavra, e aí nós vamos ser bem-sucedidos, vamos aprender no deserto, vamos ser polidos no deserto, vamos sair diferente, mas vamos ter aí uma trajetória no deserto. A gente vai passear nesse deserto, nessa dificuldade. Esse passear representa, nós vamos passar com muita excelência por esse deserto. Vamos sofrer menos. Isso que é interessante. Uma outra lição importante que esse texto nos traz, esse acontecimento nos traz, é que não caia no blefe do inimigo. Porque o inimigo, ele é estrategista. Ele sabe jogar. E olha só, quando você cai numa situação difícil, aí primeiro pensamento você começa a procurar onde você está sendo infiel. Segundo pensamento que quer se instalar e você ficar preso nesse pensamento é que você está se lançando nas coisas de Deus e parece que as coisas estão piorando. Saiba de uma coisa, tem momentos que parece que a situação piora, sim, mas quando piora, o que está se desenhando depois é algo muito maior e muito mais extraordinário. Depois que eles saíram da fornalha, Nabucodonosor teve que dizer a todos em bom som, em alta voz, que deveriam todos respeitar e olhar de forma diferenciada para o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus foi honrado e quando Deus é honrado através da sua vida, Ele também te honra. Depois vem presente, vem vitória, vem coisas extraordinárias na tua direção. Saiba disso. Por isso que o tema de hoje sugerido é
quando a fidelidade nos coloca no olho do furacão. Guarda esta palavra no teu coração, se fortaleça, porque Deus é bom e Ele pode te dar, te socorrer, te ajudar a atravessar esse momento que você está passando de forma muito mais tranquila, menos dolorosa e com grandes vitórias, porque você vai estar sendo polido, tratado, preparado para coisas muito maiores. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe.